Bora lá gravar a fase 2 das questões, né, de reações químicas e estequiometria, começando pela questão um, que eu já deixei a reação dela aqui para você, porque ela não disse as fórmulas das substâncias, ela só descreveu para você. E é comum alguns vestibulares fazerem isso com a gente, tá? No caso do Enem, a prova, a questão vai estar bem completinha lá. Mas nessa questão não estava. E ela diz aí pra gente, né? Um dos processos envolvidos na produção de vinhos envolve a fermentação acética, que pode ser traduzida como a transformação do álcool etílico na presença de oxigênio, formando ácido acético e água. Então, ó, álcool etílico reagindo com oxigênio, produzindo ácido acético e água. Eu já balanceei essa equação e a gente percebe aqui que a proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Pronto. Considere que na produção de ácido acético foram utilizados 138 gramas de álcool etílico e 128 gramas de oxigênio. Nessas condições, podemos afirmar que temos em excesso. V. Normalmente, o que a gente faz para comparar quem é um reagente em excesso e quem é um reagente limitante? Eu pego as massas das substâncias que vão ser usadas pela reação. A massa molar do etanol é 46, e como você só está usando 1 mol, você vai usar 46 gramas. A massa molar do gás oxigênio é 32, e como você só usa 1 mol, fica 32 gramas mesmo. Então tá aqui, ó. Proporção de 1 para 1, 46 para 32. Beleza. Porém, a questão disse que vão ser usados 138 gramas de etanol e que vão ser utilizados 128 gramas de gás oxigênio. Na aula, o que a gente viu? A gente fazia o seguinte, ó. Para usar 46 gramas de etanol, eu preciso de 32 gramas de oxigênio. Percebe? A quantidade de oxigênio que eu uso é menor do que a de etanol. O problema é que isso se repete aqui, ó. Eu estou usando 138 gramas de etanol e estou usando 128 gramas de oxigênio. Percebe que o valor é menor. Então, só essa comparação não vai servir. O que a gente vai usar? Uma outra técnica. Lembra pela lei de Proust que as substâncias elas precisam reagir em proporções definidas. Então, a quantidade de vezes que eu aumento a massa de uma substância que vai fazer parte da reação, as outras têm que seguir essa mesma proporção. E a ideia é que eles sempre vão variar aqui, quando o reagente está em excesso ou limitante, em proporções diferentes. Aquele que variar na menor proporção vai ser o reagente limitante, e é ele quem vai controlar a reação. Então, vê, o que a gente faz? A gente pega a massa que a questão disse que vai utilizar e divide pela massa que a questão mostra na reação. Então, ó, 138 dividido para 46, isso vai dar 3 vezes. 128 dividido para 32, isso vai dar 4 vezes. Ou seja, a reação ela tem como reagente limitante aquele que tem a menor variação, que no caso da gente aí é o etanol, porque ele só aumentou a sua massa 3 vezes. Isso quer dizer que todo mundo na reação vai ter que aumentar a sua massa 3 vezes também. A questão quer saber quanto de excesso eu tenho, nesse caso, quanto de excesso de oxigênio. Como é que a gente descobre? É só você pegar a massa que a reação mostra que vai utilizar, multiplica pela proporção que a gente encontrou ali, que vai ser 3, né? Isso aqui vai dar 96 gramas. Então, entenda, para você reagir completamente os 138 gramas de etanol, são necessários 96 gramas de oxigênio. Mas a questão disse que vai usar 128 ali. Então, ó, se eu tinha disponível 128, mas eu só vou usar 96, vai ficar sobrando 32 gramas de gás oxigênio. Então, resposta para a gente aí, letra D. Beleza? Questão 2. Investigações da Polícia Federal revelaram que garimpeiros usaram cianeto para extrair ouro em um garimpo ilegal, em terras da União. O íon cianeto possui elevada toxicidade e, se despejado no ambiente, é devastador, podendo levar à morte todos os seres vivos no raio de quilômetros. O cianeto de sódio é utilizado para dissolver ouro incrustado em minérios num processo com eficiência próxima a 100% conforme a equação. Então, veja, você pega ouro dissolvido no minério, faz ele reagir com cianeto de sódio na presença de oxigênio e água. Isso forma esse complexo aqui, ó, que tem o cianeto de ouro ligado ao sódio e gera também soda cáustica. A espécie química solúvel cianeto de ouro, que é essa aqui, ó, é posteriormente imobilizada sobre carvão ativado e o ouro é recuperado por redução eletroquímica. Então, pego essa substância que foi formada dentro da água, percebe que ela está aquosa, faço ela deixar ali, né, deixo ela sobre carvão ativado e por eletrólise eu formo o ouro e depois o cianeto. Aí, a questão fala a massa molar do ouro e do cianeto de sódio e pergunta: considerando a estequiometria das reações, qual é a massa de ouro que se espera extrair utilizando-se 1 kg de cianeto de sódio? Percebe que eu tenho duas reações acontecendo e eu preciso transformar elas em uma só.
E aí o que é que eu faço? Eu procuro a substância que está em comum, que nesse caso é essa aqui, ó, que ela se repete aqui. Ah, Micael, mas não está completo, não está total. Por quê? Isso aqui é um sal. E um sal dentro d'água sofre o quê? Dissociação, né? Isso aqui vai se quebrar, o íon Na vai para um lado e esse outro íon aqui vai para o outro. E é esse íon que faz parte da outra reação. E aí eu preciso garantir que as quantidades deles estejam iguais, que não é o que está acontecendo. Percebe que aqui na primeira reação eu produzo 4 mol dessa substância, mas na outra reação eu só uso 1. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa segunda equação todinha por 4, porque aí ó, vai ficar 4 mol desse íon reagindo com 4 mol de elétrons, produzindo 4 mol de ouro e 8 mol do cianeto, tá? E aí, ó, essa substância aqui vai cancelar com essa e essas duas equações vão se transformar numa só. E aí agora eu posso dizer então qual é a proporção entre o cianeto de sódio e o ouro. Eu sei que 8 mols de cianeto de sódio, porque eu não mexi nele, no final das contas vão acabar produzindo 4 mol de ouro. Tá aí a proporção. Só que eu preciso disso em massa. A questão falou que a massa do cianeto de sódio é 49 gramas para cada mol. Mas como você está usando 8 mol, a gente multiplica. Isso aqui dá 392 gramas. A massa do ouro, a questão disse que é 197 para cada mol. Mas como você está usando 4 mol, a gente vai multiplicar por 4 e vai dar 788. Então, ó, a cada 392 gramas do cianeto de sódio, você produz 788 gramas de ouro. Se eu usar 1 kg do cianeto de sódio, qual vai ser a massa de ouro produzida? X, né? Então, X vai ser igual a 788 vezes 1, né? Dividido para 392. Logo, eu sei que a massa de ouro produzido ali vai ser de aproximadamente 2 quilos, tá? Essa aí é a resposta da gente. Letra D, 2 quilos. 3. O ácido acetil salicílico, um sólido nas condições ambiente, comercialmente conhecido como aspirina, é um analgésico e antitérmico muito utilizado pela população em geral. Sua síntese ocorre por meio de uma reação entre o ácido salicílico, que está aqui, e o anidrido acético, sendo formado também no estado líquido o ácido acético, de acordo com a seguinte equação química. Tá aí, né? Reação bonitinha e tal. A questão diz: suponha que um farmacêutico industrial tenha que sintetizar 100 kg do ácido acetil salicílico em um processo com 100% de rendimento. Assinale a alternativa que indica corretamente a massa aproximada de ácido salicílico que deve ser adicionada ao meio reacional. Bem, outra daquelas questões que eu falei para você que os vestibulares particulares gostam de trazer para a gente, né? Por quê? Porque ele não diz qual é a massa completa dos materiais, mas ele colocou ali a fórmula, certo? E aí você vai utilizar essa fórmula para poder calcular. Lembrando que o carbono vale 12 gramas, o hidrogênio vale 1 grama e o oxigênio vale 16 gramas. A massa molar do ácido salicílico, quando você somar, vai dar 138 gramas, certo? Já quando você pegar a massa do nosso amiguinho acetil salicílico, você somar, né, todos os carbonos, hidrogênios e oxigênios que tem ali, a massa molar dele vai dar 180 gramas. Então, vê, para cada 138 gramas do ácido salicílico, eu produzo 180 gramas do ácido acetil salicílico. Aí, bora para cá. A cada 138 gramas do ácido salicílico, a gente produz 180 gramas do ácido acetil salicílico. Mas a questão disse, ó, eu quero produzir 100 quilos desse aqui num rendimento de 100%. Então não vou me preocupar com a quantidade de fato, né, a porcentagem que eu vou tirar ali. Quanto do ácido salicílico vai ser necessário? E aí, ó, fazendo meio pelos extremos, né? X vai ser igual a 13.800 dividido para 180. Logo, X aqui vai dar aproximadamente 77 quilos. Micael, eu teria como excluir algumas respostas? Teria, porque vê, percebe que a massa de acetil salicílico ela é sempre maior do que a massa de ácido salicílico. Então, aqui não poderia, nesse X, ter um valor menor do que 100, ou maior do que 100. Então, não poderia ser essa, não poderia ser essa, não poderia ser essa, não poderia ser essa. Ou seja, a única resposta para a gente que sobrava aí era a letra A mesmo. Tá? Então, marque aí. Questão 4. A reação de combustão completa do gás metano é representada pela equação não balanceada. Então, já bora balancear. Vê, tem um carbono aqui, um carbono.
Tem 4 hidrogênios no CH4, então vou botar aqui 2 águas para ficar 4 hidrogênios. Aí agora do lado dos produtos você tem 2 com mais 2, 4 oxigênios. Então aqui eu vou botar 2 para ficar 2 vezes 2, 4 oxigênios. Aí, se colocarmos para reagir 32 gramas de metano e 130 gramas de oxigênio, a massa de água máxima produzida será de quanto? Se ele forneceu a massa de 2 reagentes é porque alguém está em excesso. Então bora descobrir quem é. Bora lá. 1 metano reage com 2 mol de gás oxigênio. Pense comigo, vamos para as massas molares. De novo, não tem a informação, vai na tabela, procura, não se preocupa não que nem vai estar lá para você. 12 gramas de carbono com mais 4 dos hidrogênios, isso vai dar 16 gramas para cada mol. E como você só está usando 1 mol de metano, 16 gramas. No caso do oxigênio, cada oxigênio vale 16, só que você tem 4 oxigênios aí. Então isso aqui equivale a 64 gramas. Tá? Então vê, para cada 16 gramas de metano, você precisa de 64 gramas de oxigênio. A questão falou que ia usar 32 gramas de metano e ia usar 130 gramas de gás oxigênio. Vamos descobrir quem está em excesso? Concorda comigo que 32 dividido para 16 vai dar 2? Então isso aqui aumentou 2 vezes. Só que 130 dividido para 64 não vai dar 2. 130 dividido para 64 vai dar 2,03. Essa variação aqui ela foi maior do que 2. Lembra, sempre que eu faço isso, a menor variação é o reagente limitante. Ou seja, a reação todinha vai ter que funcionar variando 2 vezes, certo? Aí, bora então calcular qual é a quantidade de água. Eu deveria produzir 2 mol de água. Cada mol de água vale 18 gramas. Como você tem 2 mol aí, isso equivale a 36. Só que a reação não vai dobrar, não vai multiplicar por 2. Então, na verdade, eu vou conseguir produzir no máximo 72 gramas de água. Por isso, a resposta está aí para você, letra C, tá? Então, mais uma vez, a gente aplicando aquela regrinha para calcular reagente em excesso e reagente limitante. Questão 5. Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuído pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composto por 50% em massa de óxido de alumínio. Considere as massas molares aí do alumínio 27, do oxigênio igual a 16. Qual é a massa de bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo? Bora lá. Você pensa lá, a bauxita. 50% dela é feita de óxido de alumínio. Então, se você tem 100 kg de bauxita, 50 kg é de óxido de alumínio. E desses 50 kg de óxido de alumínio, uma parte vai se transformar em alumínio metálico, de fato, certo? E aí o que eu preciso descobrir, então? Eu sei que o carro precisa de 200 kg de alumínio. Se eu descobrir quanto de óxido de alumínio é necessário para fazer essa produção, depois eu volto lá e descubro qual é a quantidade de bauxita que é necessária. Então, bora pensar? Veja, o Al2O3, ele precisa se transformar em alumínio. Você concorda comigo que dentro dessa estrutura, se ela se decompor, ela vai gerar 2 alumínios? Então, a cada vez que você usa 1 mol do óxido de alumínio, você está produzindo 2 mol do metal, de fato, alumínio, tá? Aí vê, você tem ali o óxido de alumínio, quando você calcular a massa dele usando, né, os metais que fazem parte dele, dá 102 gramas. Então, veja, 1 mol de óxido de alumínio é 102 gramas. Cada mol de alumínio vale 27, mas como você usa 2 mol, dá 54. Então, se eu quero produzir 54 gramas de alumínio, eu preciso de 102 gramas de óxido de alumínio. Mas, se eu quiser produzir 200 quilos do óxido de alumínio, de alumínio de fato metálico, né? Quanto do óxido Al2O3 eu vou precisar? Aí vê, isso aqui vai ser x, né? Meio pelos extremos. X vai ser igual a 200 vezes 102 dividido para 54. 200 vezes 102 vai dar 20.400. 20.400 dividido para 54 vai dar ali 377 quilos. Essa é a massa de Al2O3. Mas lembra que ele vem de um minério. A questão quer saber qual é a massa do minério. Se a questão falou que o óxido é 50% da massa do minério, é só você dobrar isso aqui.
Ou seja, a massa de minério que você vai usar está de aproximadamente 756 quilos. Então, você vai pegar 756 quilos do minério, ali dentro vão estar presentes 377 quilos do óxido de alumínio, que quando passar pelo processo de recuperação, vai gerar para você 200 quilos de alumínio, tá? E aí, isso era a questão 5. Questão 6. O cálcio é o quinto elemento em abundância na crosta terrestre, participando de diversos minerais e apresentando uma gama muito variada de aplicações nos organismos vivos e na nossa sociedade. A tabela reúne alguns compostos do elemento cálcio e suas respectivas massas molares. Então tem aí carbonato de cálcio 100 gramas, carbonato de cálcio e magnésio 124, fluoreto de cálcio 78, por aí vai. O composto com maior teor em massa de cálcio é qual? Ou seja, ele quer saber, desses compostos, qual é aquele que o cálcio contribui em maior quantidade para o valor da massa molar. Poxa, Micael, como é que eu vou fazer isso? É bem simples. A massa molar do cálcio é 40. Então, cada cálcio que aparecer dentro da molécula vale 40 gramas. A gente vai, então, calcular essa contribuição. Pensa primeiro no carbonato de cálcio. Veja, o carbonato de cálcio, a massa total dele é 100 gramas. Isso equivale a 100%, certo? Desses 100%, só tem um cálcio, ou seja, 40 gramas é de cálcio. Quantos por cento isso vale? Concorda comigo que no final das contas vai ficar assim, né? 40 vezes 100 dividido para 100. Nesse caso aqui, você tem que o cálcio equivale a 40% da massa, certo? O carbonato de cálcio e magnésio, CaMgCO3. A massa total dele é 124 gramas. Isso equivale a 100%. Só tem um cálcio, então 40 gramas equivale a quanto? Aí vai ficar, né? X é igual a 40 vezes 100 dividido para 124. Percebe que nas outras estruturas, eu botei 400 vezes 100, né? Nas outras estruturas, o que vai se repetir é basicamente a mesma ideia. 40 vezes 100 dividido por alguma coisa, 40 vezes 100 dividido por alguma coisa. Então, teoricamente, o que é que eu posso fazer já? Eu pego a massa de cálcio que existe no elemento, no composto, e divido pela massa total. Então, ó, esse carbonato de cálcio e magnésio eu posso deixar 40 dividido para 124. O do fluoreto de cálcio, eu posso deixar, como só tem um cálcio, 40 dividido para 78. O do fosfato de cálcio, que é o Ca3PO4,2. Ele tem 3 cálcios, cada cálcio vale 40, então fica 120 dividido para 310. E do sulfato de cálcio, como ele só tem um cálcio também, fica 40 dividido para 136. Então, vê, um deu 40%, que era 40 sobre 100. O outro tinha 40 sobre 78, 120 sobre 310, 40 sobre 124 e 40 sobre 136. No final das contas, meu amigo, você vai calcular e vai ver aquele que vai dar o maior resultado. E o que dá o maior resultado é justamente esse aqui, ó. Portanto, é nesse composto que o cálcio contribui com o maior teor em massa. Logo, a resposta para a gente aí é letra E, tá? Então, ou você fazia a regra de 3 bem completazinhas, ou você só fazia aquela montagem ali, tá? Bora para a questão de número 7. Ela diz assim: o ácido nítrico é obtido pela reação de dióxido de nitrogênio com a água, conforme a reação seguinte, que ela já está balanceada. Em um teste de laboratório, foram misturados 230 gramas de dióxido de nitrogênio com 90 gramas de água. Assinale a alternativa que contém a massa em gramas produzidas de ácido nítrico, sabendo que a reação apresenta um rendimento de 80%. De novo, ele forneceu para a gente as massas de 2 reagentes. Então, eu vou entender que um deles está em excesso, tá? A massa do NO2, 1 mol dá 46 gramas. Se você somar ali, tudo bem bonitinho, né? Mas como você está usando 3 mol, isso dá 138. Então, aqui você está usando 138 gramas do NO2 e está usando 18 gramas de água, certo? Aí a questão disse que ia colocar 230 gramas desse aqui e ia colocar 90 gramas desse aqui. Bora lá para a variação? 230 dividido para 138. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,6. 90 dividido para 18 dá 5. Qual dos dois teve a menor variação? Esse aqui, né?
Então, o NO2 é o meu reagente limitante. É ele que eu vou me basear para fazer a equação. Eu sei que eu quero saber quanto de ácido nítrico vai ser produzido. Aí, ó, vou escrever aqui. A cada 3 mol de NO2, eu produzo 2 mol de ácido nítrico. Eu já sei que a massa molar desse aqui é 138, né, que eu estou usando tudinho. O ácido nítrico, cada mol dá 63. Como você está usando 2 mol, dá 126 gramas. Então, ó, 138 está para 126. Se eu usar 230 gramas, eu vou produzir quanto? Aí você pode, na sua cabeça, fazer todas essas multiplicações, né? 230 vezes 126 dividido para 138. Ou, sabendo que a massa de NO2, ela teve que aumentar 1,6 vezes. O que é que você faz? Pega isso aqui e aumenta 1,6 vezes também, aproximadamente. Tá? Dá 1,66, então multiplica aí por 1,7. 126 vezes 1,7. Isso aqui deu aproximadamente 214 gramas. Só que essa é a quantidade que deveria ser produzida num rendimento total. A questão falou que teve um rendimento de 80%, que dá aproximadamente 171 gramas. Aí veio, como você aumentou o valor, né, para 1,7, você tem que diminuir um pouquinho o resultado. E o valor mais próximo está aqui, ó, 168 gramas. Essa é a quantidade de ácido nítrico que vai ser produzida nessa reação, tá bom? Questão 8. De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, Roraima produziu, naquela época, 373 toneladas por ano de cana-de-açúcar. Por meio de um processo químico, determinados organismos, como leveduras e alguns tipos de bactérias, podem converter os açúcares contidos na cana-de-açúcar, como a glicose, a frutose e a sacarose, em etanol, importante produto de uso industrial. A reação abaixo, que é catalisada pela enzima zimase, exemplifica esse processo em que C6H12O6 é a forma de um açúcar. Aí você tem açúcar se transformando em álcool e CO2. A partir da reação descrita e considerando-se as massas molares que ele forneceu aí pra gente, é correto afirmar que para produzir 1 tonelada de etanol são necessárias quais quantidades de açúcar? Bora lá. C6H12O6 produz 2 mol de etanol, C2H5OH. A massa molar do etanol é 180 gramas. A massa molar do etanol é 46. Como você está usando 2 mol, isso aqui dá 92 gramas. Então, vê, para produzir 92 gramas de etanol, eu preciso de 180 gramas de açúcar. Aí a questão quer saber, poxa, eu quero produzir 1 tonelada de etanol. Então, se eu quiser produzir 1 tonelada de etanol, quanto de açúcar vai ser necessário? Aqui eu não vou precisar nem fazer conta. Percebe? A quantidade de açúcar é basicamente o dobro da quantidade de etanol. Então, eu vou precisar de aproximadamente 2 toneladas de açúcar. Ou seja, eu preciso de um valor entre 1 e 4,99 toneladas. Certo? Bem de boaça. Questão 9. Magnésia é o nome comercial do óxido de magnésio, que tem massa molar 40,3 gramas. Quando exposto ao ar atmosférico, a magnésia vai se transformando gradativamente em hidroxicarbonato de magnésio, que tem massa molar 142,6 gramas, devido à presença de umidade e de gás carbônico no ar. A reação a seguir indica essa transformação, e ela já está balanceada. Qual é a massa de hidroxicarbonato de magnésio formada pela transformação completa de 2 gramas de magnésia? A questão já forneceu os dados das massas molares para a gente, então facilitou muito a nossa vida, né? Vê, para cada 2 mol de magnésia, a gente produz 1 mol daquele bichinho ali, né? MgOH2, MgCO3. Isso em massa, vale quanto? A massa molar da magnésia é 40,3. Como a gente está usando 2 mol, 80,6. A massa molar do hidroxicarbonato de magnésio é 142,6 gramas. Então, vê. Para cada 80,6 gramas de magnésia, eu produzo 142,6 gramas do hidroxicarbonato de magnésio. Se eu usar 2 gramas, então, de magnésia, quanto de hidroxicarbonato de magnésio eu vou usar? Olha, daqui para cá diminuiu aproximadamente 40 vezes, né? Então, daqui para cá vai ter que diminuir aproximadamente 40 vezes também. 142,6 vezes 2 dividido para 80,6 dá
3,53, né? Então, é a ideia da proporção que você viu aí. E outra, percebe que a massa desse tem que ser maior do que a massa desse aqui. Então, se eu usei 2 gramas, aqui precisaria ser um valor maior do que 2. Não poderia ser A, não poderia ser B, não poderia ser C, porque o valor é quase o dobro ali, né? Então, a gente ficaria entre D e E, e como deu 3,53, resposta pra gente, letra D, 3,5, tá? E a última desse bloco. Combustíveis fósseis como o diesel contêm em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em CO2, tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados 2 tipos de diesel, o diesel S10 e o diesel S500. O primeiro contém 10 ppm de enxofre e o segundo 500 ppm de enxofre. Considere que na combustão do diesel, todo o enxofre seja convertido em SO2 conforme a equação a seguir, que já está balanceada, né? Para cada um enxofre, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitida para a atmosfera por quilo de diesel, quando cada um dos 2 tipos é queimado, é de quanto? Aí eu coloquei a informação aqui, né, que 10 ppm de enxofre são 10 mg de enxofre por quilo, aqui devia ser de diesel, e 500 ppm de enxofre são 500 mg de enxofre para cada quilo de diesel. Então, pensa comigo. No diesel S10, eu tenho uma concentração de enxofre de 10 ppm, ou seja, a cada 1 kg de diesel, isso tem 10 mg de enxofre. E esse enxofre vai reagir com oxigênio para produzir SO2. Aí vê, eu sei que cada enxofre vale 32 gramas e o SO2 vale 64 gramas. Então, se eu usar 10 miligramas de enxofre, quanto de SO2 eu vou produzir? Percebe que é o dobro? Logo, eu vou produzir aqui 20 miligramas de enxofre. Então, quando o diesel S10 queima 1 kg de diesel, né, gera 20 miligramas. No caso do diesel S500, ele tem 500 ppm de enxofre. Pensando na mesma reação, enxofre vai se transformar em SO2. 32 gramas disso produzem 64 gramas disso. Então, 500 miligramas vão produzir quanto? Vai produzir 1000. A questão quer saber qual é a diferença entre a quantidade de SO2 liberado. Se você usa diesel S500, libera 1000. Se você usa diesel S10, libera 20. Então, a diferença entre os dois é de 980 miligramas. Logo, é muito mais favorável ambientalmente usar o diesel S10, porque ele libera 980 miligramas de SO2 a menos para cada quilo de diesel que é queimado, tá? Então, a resposta, letra C. E aí, acabou-se.